Aqui tem mais uma pergunta que a Amanda passou, não sei quem fez, mas quais são as consequências da aplicação da Lei Magnitsky? O Brasil pode retaliar os Estados Unidos? Vou rodar um pouquinho, começando pelo professor Vitélio. O que o senhor acha que o Brasil pode retaliar os Estados Unidos? Quais são as consequências da Lei Magnitsky? Não, o Brasil não tem como retalhar, né? A lei é aplicada pelo Departamento de Tesouro, é uma lei própria dos Estados Unidos, ela foi criada em 2012, porque em 2009 o Sergei Magnitsky, que era um advogado russo, foi morto pelo regime russo, e aí começou a haver um lobby dentro dos Estados Unidos para criar uma lei para condenar, para punir os oligarcas russos. E isso foi no governo Obama. Em 2016 é que essa lei se transforma num ato global. Inclusive o William Browder, que foi um dos ativistas, ele era cliente desse advogado, do Magnitsky, ele, inclusive, veio a público dizer que considera que essa lei não deveria ser aplicada ao Alexandre de Moraes, porque ela foi criada para punir pessoas que cometem crimes graves em grande escala contra direitos humanos. Há acusações de que o Alexandre de Moraes tenha deixado pessoas na prisão mesmo doentes, que acabaram falecendo, mas a lei também é aplicada para questões de corrupção em larga escala. Então, ele considera que não deveria ser aplicado ao Moraes. Agora, em nenhum país em que ela foi aplicada, Priscila, foi aplicada a um único juiz. Então, quando a gente olha para a Venezuela, por exemplo, onde ela foi aplicada ao Michael Moreno, a Tarek Saab, ao Elvis Amoroso, ela foi aplicada a diversas figuras, tanto procuradores quanto juízes. Na Nicarágua também, em Hong Kong, na Rússia. Quando o Lorival fala que outros juízes serão alvo dessa lei, isso tem consonância com a história da aplicação da lei contra juízes de outros locais. Então, retalhar para o Brasil seria difícil. Inclusive, o juiz Moraes falou hoje que não gostaria nem que a Advocacia Geral da União o defenda nos Estados Unidos, porque o caminho para ele se defender seria enviar uma petição para o Departamento de Tesouro, para a Casa Branca, mostrando que ele não se enquadra nos critérios da lei, ele não pretende fazer isso. O outro caminho seria o governo brasileiro tomar essa como uma questão de Estado e levar o caso a cortes internacionais. A Corte Internacional de Justiça, por exemplo, que é o Tribunal da ONU, só que a Corte de Justiça ela só aceita casos de países, não aceita casos de indivíduos. Então, seria necessário realmente que o Brasil representasse o Alexandre de Moraes no exterior, e ao que tudo indica, nem isso ele quer, Priscila. Américo, como você vê também essa situação? Os ministros, o professor estava falando, né? O Alexandre de Moraes falou de pseudos patriotas, né? Que atuam fora do país. Gilmar Mendes também falou sobre covardes, né? Sem citar o nome de Eduardo Bolsonaro, mas como você enxerga também esse ataque direto aos nossos ministros do Supremo e Alexandre de Moraes? Primeiro, eu queria dar o grande parabéns para o Lorival por esse furambaço. Ficamos todos muito felizes. Fiquei feliz, Lorival. Abração. Primeira vez que eu falo com ele desde esse furo mundial. Obrigado. Fazia tempo que eu não via furambaço, mas é boa. Que belíssimo furo. Parabéns. Eu concordo com o professor, antes de mais nada, que o Brasil não tem como retalhar na questão Magnitsky e não pretende retalhar também, pelo menos por enquanto, na questão comercial. O Brasil quer continuar na linha da negociação via empresas privadas, com apoio do Itamaraty, dos governos, tentando falar com quem tem capacidade de influenciar, ou, nas expressões que eu ouço, os adultos na sala que ainda se encontram em Washington, que na avaliação do governo brasileiro são muito poucos e cada vez mais raros. E aqueles que são adultos, muitas vezes, como o Lorival muito bem colocou, não têm poder de decisão, porque a decisão, no final das contas, está lá na Casa Branca com relação a tudo isso. Me parece que essa posição do Alexandre de Moraes faz sentido, dele não tentar algum tipo de ação
na justiça americana, porque ele sabe que isso em algum momento vai bater na Suprema Corte. A Suprema Corte americana é completamente conservadora, 6-3. Muita gente faz críticas, né, paralelas ali à Suprema Corte nos Estados Unidos, o envolvimento com o Trump, e a Suprema Corte no Brasil com o atual governo, mas ele não vai fazer este movimento, e a interpretação do governo brasileiro é uma interpretação de que esse uso dessa lei é completamente descabido e é um ataque à soberania do país, porque nós estamos falando de um juiz que está cumprindo ali a legislação do Brasil. Você pode dizer se ele foi muito duro ou não foi muito duro, mas você vai criticar um juiz porque ele é mais duro ou menos duro? Ele não. Essa lei é utilizada para você tratar de políticos que assaltaram completamente o seu país, dos oligarcas russos, esse tipo de gente. Então, eventualmente, teria algum caminho pelas cortes internacionais, mas como o professor muito bem lembrou, o governo brasileiro teria que transformar isso numa questão de Estado, e o governo brasileiro, neste momento, não está querendo ampliar as discussões. Vocês viram aí nos últimos dias o presidente Lula, o ministro Haddad, várias autoridades brasileiras falando cada vez mais, em muitos casos com a imprensa internacional, inclusive, e colocando muito clara e de uma forma altiva, eu diria, a questão da soberania do Brasil, mas sem tentar, nos últimos dias, pelo menos, provocar os Estados Unidos. Então, não acredito que a gente vá ter nenhum tipo de retaliação, seja jurídica ou seja comercial, neste momento. Uhum. Lori, a gente vai ter que ir para Gaza, mas queria só fazer uma última pergunta para você. O que Donald Trump ganha ao atacar diretamente Alexandre de Moraes? A minha percepção, isso não é uma apuração, é uma percepção que eu tenho testado com outras pessoas daqui, e eles acham que é esse o caminho, é de que o Trump vê nessa situação do Brasil, né, da justiça brasileira processando, né, um ex-presidente por não ter reconhecido o resultado da eleição e ter tentado revertê-lo, como um espelho do que ele viveu e como uma oportunidade de mudar os conceitos, porque o grupo do Trump foi caracterizado como um grupo antidemocrático. E aí ele, somando-se à questão das redes sociais, da liberdade de expressão, a visão americana e, sobretudo, republicana e trumpista da liberdade de expressão, ele quer se colocar como o líder em defesa da democracia, o Trump, e da liberdade de expressão, e caracterizar a esquerda como autoritária. E eu queria fazer, como eu falei só da apuração na parte comercial, queria fazer um acréscimo sobre essa questão política, que os canais políticos continuam fechados. A vinda do Mauro Vieira, né, o encontro dele com o Marco Rubio não desobstruiu esse canal. Vocês viram o Mauro Vieira, saindo e falando, eu disse para ele que a justiça brasileira é independente como a dos Estados Unidos. Ora, o Marco Rubio e o Trump não acham que a justiça americana é independente. Pelo contrário, é uma justiça que, na visão deles, foi weaponized, foi usada como uma arma política pelos democratas. Assim como, na visão deles, o governo atual no Brasil está usando a justiça para perseguir oponentes políticos. Então, ontem, isso foi anteontem à noite. Aí ontem então vamos falar dos dias, né? Hoje é sexta. Então, isso foi quarta à noite. Na quinta de manhã, eu procurei o Departamento de Estado. Falei, olha, só temos a descrição da reunião pelo chanceler brasileiro. Qual é a descrição de vocês da reunião? E eles disseram assim, nós só vamos confirmar que houve a reunião. Porque eles nem queriam confirmar que houve a reunião, foi uma reunião sigilosa. Se tivesse bons resultados, agora sou eu que estou falando, né? Se tivesse bons resultados, eles teriam anunciado. O que seria bons resultados para eles? Concessões nesses aspectos que o Américo estava comentando que o Brasil não pode conceder. Então, o canal político continua fechado. Posso só acrescentar um negocinho rapidinho nisso aí? Porque tem uma apuração pelo lado brasileiro que é bem isso.
que a reunião aconteceu, que o ministro Mauro Vieira deixou claro que estamos abertos a discutir vários pontos comerciais, não vamos discutir nem a soberania nem a justiça brasileira, mas o que eu apurei é justamente isso, que por que está fechado? Porque o próprio Marco Rubio depende de uma aprovação do Donald Trump para continuar eventualmente conversando com o ministro brasileiro ou não. Então, é a Casa Branca que tem bloqueado diretamente aí muitas dessas conversas. E, como o Lorival corretamente colocou, o Mauro Vieira deu a informação que o Rubio não queria ouvir, né? Que o Rubio queria ouvir o contrário. Vamos negociar a parte política. Isso não vai acontecer. Exatamente. Assistam sempre o Fora da